Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. A gente vai ler alguns versículos durante a mensagem, então eu queria que você deixasse aberto aí. Mas enquanto você abre, eu vou falando. Esse texto fala da batalha entre Davi e Golias. É um texto muito conhecido, uma história que desde criança a gente aprende. E também desde criança a gente recebe esse entendimento de que Deus, Ele é um Deus que usa pequenos para fazer coisas grandes, para derrubar gigantes. Mas muitas vezes o entendimento dessa verdade de que Deus usa pessoas que aparentemente são pequenos para derrubar gigantes é esquecido quando a gente precisa ativar e colocar isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes nós ouvimos e até mesmo falamos frases do tipo: eu não aguento mais, ou isso é muito difícil, eu não consigo, não dá, não tem condições, é injusto o que estão fazendo, é uma guerra desleal, é injusto o que estão falando, ou coisas parecidas. E quando a gente olha aqui esse texto de 1 Samuel 17, nós encontramos esse mesmo discurso no meio daqueles que deveriam estar lutando. E eu queria ler rapidinho o começo desse texto, que fala sobre onde os israelitas estavam e como que era o cenário ali. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Vou ler só até aí. Vamos visualizar essa cena. De um lado da montanha estavam os filisteus, um povo que era chamado incircunciso, um povo sem aliança, e o seu principal deus era Dagon. Dagon, na mitologia e considerado pelos mesopotâmios ali, ele era o deus dos deuses, o cabeça dos deuses. E na ordem deles aí que eles acreditavam, era o pai de Baal. Ou seja, ele era uma afronta direta ao Deus de Israel. Do outro lado da montanha estava Israel, um povo que leva o nome de Deus no seu nome. Um povo que, como Moisés disse, ouviu a voz de Deus no meio do fogo e continuou vivo. Um povo que viveu tantas experiências, que tinha aliança com o Senhor, mas entre uma montanha e outra tinha um vale. O vale chamava Elá. Eu fui procurar o que era, porque eu fiquei curiosa nisso. E esse vale era um vale chamado também de Vale dos Carvalhos e dos Terebintos. Eu nem sabia que tinha essa árvore, não sabia nem o que era. Mas eu descobri que esse vale era chamado assim também, porque tinham muitas árvores ali, desse tipo. Elas são tudo da mesma família. Antes de eu falar das árvores, eu queria só citar que em Isaías capítulo 6, a gente vê o chamado do Senhor para Isaías. E o Senhor fala para Isaías que deseja que ele pregue a palavra, que ele vá e que ele seja profeta no meio do povo. E Deus alerta também, dizendo que o povo não ia dar atenção ao que ele ia falar. E Isaías começa a questionar e dizer: Senhor, até quando isso? E o Senhor fala: olha, o povo vai se dispersar, vai ter muitas coisas que vão acontecer, mas os que permanecerem, eles serão como o carvalho e o terebinto. Aí eu fiquei, mas não era igual o nome do vale lá? Deus compara os que permanecem, os que continuam firmes no propósito, com essas duas árvores, que eram as mesmas árvores encontradas no vale que o povo de Israel estava posicionado diante. E eu comecei a procurar o que eram essas árvores, por que Deus nos compara com elas. E o carvalho, que é a primeira árvore que fazia parte desse vale, é uma árvore que, apesar de não dar frutos comestíveis, ela é impossível de passar desapercebida. O carvalho é sempre a árvore maior no bosque, é a que se destaca. E ele tem uma vida muito longa, vive de 500 a 1000 anos, sei lá, muitos anos.
Mas o segredo do carvalho, quando você olha para ele, você vai ver que ele tem muitas vezes uma aparência meio sofrida, meio doída. Um caule dele é bem enrugado. Mas o que você não vê quando você olha é que as raízes do carvalho, elas são muito profundas. Quando passa por uma tempestade, quando vem uma chuva forte, um vento forte, o carvalho ele tem a habilidade de se adaptar e de se mover para que o vento não o destrua. Então, diante das dificuldades, apesar de ser uma madeira que é considerada uma das madeiras mais resistentes do mundo, o seu tronco, o seu caule, ele se contorce e se molda ao vento. Então, quanto mais forte o vento, quanto mais forte a tempestade, mais forte o carvalho fica. Quanto mais forte bate o vento no caule dele, mais o seu tronco se firma e ele não se quebra. Suas raízes, elas não são profundas porque ele vive muito. As raízes do carvalho, elas são profundas porque quando passa a tempestade, ele aprofunda mais. Porque ele sabe que ele precisa estar firme quando a próxima vier. Ó, vocês estão pegando. Calma aí que tem mais. O objetivo do carvalho parece que Deus deu uma inteligênciazinha para ele assim, que o objetivo do carvalho é permanecer de pé, não quebrar e continuar firme. Do contrário de outras árvores, o carvalho, ele não perde as suas folhas no inverno. Mesmo no período mais difícil do ano, ele continua frondoso e cheio de vida. Deus disse que você é desses. Mas tinha outra árvore lá, que era o terebinto. É da mesma família do carvalho, mas ela tem duas características diferentes. O perfume do terebinto, ele pode ser sentido a mais de 1 quilômetro de distância. Mas para que esse perfume dessa árvore possa ser sentido, ele precisa ser ferido. Ele tem que perder uma parte da casca do caule. Então, quanto maior e mais profunda a ferida, Deus está falando. Quanto maior e mais profunda a ferida, mais ele exala perfume. E não só o perfume, porque quando ele perde a casca, ele libera uma seiva que é medicinal, ela é anti-inflamatória. Então, quanto mais ele é ferido, mais ele exala perfume e ajuda a curar. Parece com vocês. Olha só, quando Deus fala com Isaías, ele revela exatamente o desejo dele para nós. Que o seu povo seja um povo que permaneça. Deus quer que eu e você sejamos como o carvalho e como o terebinto. Essas árvores que são resistentes. Que quando vêm as lutas, elas se tornam mais fortes. Deus quer que eu e você sejamos pessoas que, independente do vento forte, independente da tempestade, permaneçam firmes, permaneçam de pé. E quando tudo isso passar, a gente não vai relaxar, a gente vai aprofundar as nossas raízes. E independente da estação que nós estamos vivendo, nós vamos continuar cheios de vida, vamos continuar cheios de vigor, vamos continuar frondosos, cheios de alegria, dando sombra para os que estão ao nosso redor. Deus quer que você seja cura, mesmo quando você é ferido. Eu vou até repetir, porque estava todo mundo animado. Deus quer que você seja cura, mesmo quando você é ferido. Mas lá em Isaías, no texto, eu até marquei aqui quando eu estava ali sentado. Diz assim, ó, vou ler rapidinho. Assim como o terebinto e o carvalho, eles que permanecem e deixam o tronco quando são derrubados, ou seja, até mesmo quando eles são derrubados, eles deixam um sinal ali, o tronco. Assim, a santa semente será o seu tronco. Você sabe por que você
pode ser comparado com essas árvores? Por que você pode permanecer independente da situação que você está vivendo? Porque o seu tronco, o que te sustenta, é a santa semente, é Cristo. Não é pela sua força, não é na sua habilidade de se adaptar. É porque quem te sustenta é a santa semente, o Senhor. E o povo de Israel estava ali, no meio do vale, diante do vale. O vale de Elá. Do lado, o inimigo gritando as afrontas contra eles. E diante deles, o vale de Elá, o vale dos carvalhos. O inimigo estava ali desafiando o Deus de Israel. E ao mesmo tempo o Senhor estava ali lembrando eles quem eles eram. Tinha um grito do outro lado que vinha e dizia: cadê o Deus de vocês? E diante dos olhos deles estava ali o Senhor dizendo: vocês são firmes, vocês permanecem, eu estou com vocês. Eu sou o sustento de vocês. Só que os olhos do povo de Israel estavam no inimigo. E eles não conseguiam ver o que Deus estava mostrando para eles ali. Eles focaram no que o inimigo estava gritando do outro lado. E eles esqueceram de ver o que Deus estava fazendo ali. Quantas vezes, amados, nós focamos no que o inimigo está falando? Nós focamos nas batalhas, nós focamos nas lutas, nós focamos na montanha que está diante de nós. E nós esquecemos de ver o que Deus está fazendo na nossa vida agora. Esquecemos de ver o que o Senhor está falando conosco agora. Porque Deus estava falando com o povo através daquelas árvores no vale. A gente às vezes espera Deus dar um grito do céu e falar, abrir o céu e gritar para a gente. E Deus está falando nas pequenas coisas. Deus está falando diante dos nossos olhos. Quantas vezes o inimigo está soprando as afrontas contra nós. E a gente está dando ouvidos a essas vozes, ao invés de dar ouvidos à voz do Senhor, que nos lembra quem nós somos e do que a gente foi feito. Você é responsável por decidir qual é a voz que você vai ouvir. A Bíblia diz, seguindo o texto aqui, que o povo ficou apavorado. Quando Golias chegou e falou a sua afronta, gritou aquilo que ele tinha para gritar, desafiou o povo de Israel. No versículo 11 diz que ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados de medo. O povo ficou desesperado. Só que nessa história aqui, tinha Davi. Davi era o caçula da casa de Jessé. Davi era aquele que foi rejeitado e desprezado pela sua família, que foi esquecido pelo seu pai, que vivia lá no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas. Davi era aquele que tinha tudo aparentemente para dar errado. Devia ter um monte de problema emocional. Mas Davi tinha o coração no lugar certo. E os irmãos mais velhos, a Bíblia diz que os irmãos mais velhos de Davi, eles seguiram Saul para a batalha. Mas a Bíblia também fala que Davi, ele se voltava para as ovelhas do seu pai. Tinha uma diferença no coração. Enquanto uns seguiam Saul, Davi seguia o pai. Vou explicar já já. Um dia, Jessé disse para Davi: Davi, vai lá no campo de batalha, leva isso aqui para os seus irmãos, vê como eles estão e volta. E aí Davi, obedeceu, se levantou cedo, deixou as ovelhas com outro pastor, foi lá servir os seus irmãos. E ele saiu de casa assim, pensando que ele ia só servir os seus irmãos. Mas Deus tinha planos maiores para Davi. Enquanto Davi pensava que ele ia apenas servir os seus irmãos, Deus estava dizendo: Davi, você vai servir a sua nação. Os planos de Davi eram apenas servir os seus irmãos, obedecer o seu pai, ficar ali no seu cantinho. Mas Deus tinha planos para Davi muito maiores, que ele não era capaz de compreender naquele momento. E ele chega, ele entrega o suprimento ali para os seus irmãos, ele começa a conversar para saber como eles estavam. E o texto diz que enquanto ele estava ali conversando, Golias chegou
E Davi escutou a voz de Golias. Está no versículo 23. E Davi o ouviu. E aí o versículo seguinte diz: quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. E eles diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Aí o versículo 26 diz: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados aqui estavam servindo Saul. Davi servia o pai. Os soldados aqui estavam prontos para guerrear, mas estavam apavorados, fugindo, ao invés de guerrear. Davi, os olhos deles estavam onde? Estavam no gigante, estavam na afronta, no tamanho do inimigo. Os olhos de Davi estavam no Deus de Israel. De um lado, um povo que quando ouviu Golias, estremeceu. Do outro lado, Davi, que ouviu Golias e identificou: opa, esse daí, essa voz aí é de quem não tem aliança. Essa voz aí é de quem não tem aliança. O povo achava que Golias estava desafiando Israel. Davi teve o discernimento: essa afronta aqui é contra o meu Deus. Só que Davi só reconheceu a voz estranha porque ele tinha intimidade com a voz do Pai. Muitas vezes o inimigo está bradando na montanha diante de você, e ao invés de silenciá-lo, ao invés de lutar e vencer, de destruir o inimigo, você fica paralisado com medo porque você não conhece a voz do Pai. Porque a voz estranha, ela só pode te paralisar se você conhecer a voz que te move. Se você não conhecer a voz que te move. Se você conhece a voz que te move, quando você ouve a voz estranha, você diz: opa, essa aqui não. Eu sei qual é a voz do meu Pai. Eu sei qual é a voz do Deus que eu sirvo. Essa voz aqui é de quem não tem aliança. Essa voz aqui é de um incircunciso. Talvez você, como o exército, esteja diante da sua conquista, mas paralisado por algum motivo. Paralisado pelo medo, paralisado pela afronta do inimigo, paralisado pela acusação do opressor. Mas quando Davi saiu, ele não saiu pensando que ele ia derrubar gigante. Davi saiu pensando: eu vou servir os meus irmãos. E ele encontrou um gigante no caminho. Ele não sabia que ele ia se deparar com um gigante. Quantas vezes, amados, nós estamos assim, servindo a Deus no nosso cantinho, adorando o Senhor, cuidando das ovelhas do nosso Pai. E quando a gente se dispõe para servir, de repente a gente se depara com um gigante no nosso caminho. Ninguém me contou que eu ia encontrar gigante. Ninguém me falou que ia aparecer um Golias na minha frente. Mas a minha posição, ela vai ser determinada pela voz que eu escuto. Se eu conheço a voz do meu Pai, pode vir o gigante que for, eu vou continuar. Eu vou permanecer. Eu vou avançar. Davi disse, versículo 32, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo vai e lutará com ele. Quando a luta vem, muitas vezes o nosso coração se abate. Quando a luta vem, muitas vezes o nosso coração se entristece. Mas Davi disse não. Enquanto todo mundo estava chamando Golias de gigante, Davi disse o filisteu, porque ele sabia exatamente quem era o seu inimigo. Muitas vezes, quando a luta vem, o nosso coração se entristece. A gente esquece do Deus que a gente serve. Como os soldados começaram a dizer: vocês viram? Olha o tamanho do gigante. Vocês viram aquele homem? Ou como os irmãos de Davi começaram a dizer: por que você está fazendo aqui, Davi? Que não é o seu lugar, quem te mandou para cá? Ou quando Davi chegou diante de Saul, e Saul disse: sem condições, você não tem condições de lutar contra esse gigante. Eu comecei falando das vozes que a gente ouve, muitas vezes a gente até fala. Mas todas essas vozes são vozes para te paralisar e te impedir de avançar. Quando a voz do Pai é uma voz de conquista.
Deus não quer que você fique parado no mesmo lugar. Deus quer que você avance e conquiste, derrube os gigantes diante de você. Mas a gente precisa aprender algo, queridos. Pare de supervalorizar o seu inimigo. Às vezes a gente coloca o inimigo num patamar que ele não deveria estar. Como o povo de Israel fez aqui. Eles supervalorizaram o gigante. E Davi olhou e disse: não, eu sei quem é meu inimigo. Isso aí, ó, diante do meu Deus. Diante do meu Deus, isso aí não é nada. As palavras de Davi dizendo que ia lutar chegaram aos ouvidos de Saul. E diante de todas as vozes, inclusive da de Saul, que disse: você não tem condições de lutar. Davi, ele se posicionou e se deu conta das experiências que ele já tinha tido com Deus. Davi olha para Saul e diz assim: Saul, o teu servo, ele cuida das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Eu lhe dou golpes e livro a ovelha da sua boca. E quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso vai ser como um deles. Porque desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, vai me livrar das mãos desse filisteu. Gente, não tem ser humano, não que eu saiba, pelo menos, no mundo, capaz de viver isso aqui. Eu fui procurar quanto era o peso de um leão. Ele pesa para lá de 200 quilos, dependendo do tamanho dele. Davi venceu um leão no murro. Sabe o que é isso? Experiência sobrenatural. Porque enquanto ele estava ali servindo, enquanto ele estava ali cuidando das ovelhas do Pai, Deus estava dando para ele experiências sobrenaturais. Deus estava dando para ele o privilégio de viver coisas singulares, únicas com Deus. Enquanto ele servia, ele foi dotado de uma força sobrenatural. Ele foi dotado de ousadia, de coragem. Se eu visse um leão, eu ia sair correndo. Porque eu sei que eu não consigo lutar com o leão. Ele ia me destroçar em 2 segundos. Davi olhou para o leão e correu para cima dele. Era uma coragem, uma ousadia sobrenatural. Não é da nossa natureza, gente. Não é do nosso instinto. Mas Deus deu para ele algo que ele não tinha, para vencer a guerra que ele precisava vencer. Se você estiver com o seu coração no lugar certo, toda vez que você se dispõe para servir o Pai, toda vez que você se dispõe para servir a obra, toda vez que você se dispõe para cuidar das ovelhas do Senhor, o Senhor te dá aquilo que você precisa para vencer as guerras que você vai enfrentar. O Senhor vai te dotar de força quando você precisar de força. O Senhor vai te dotar de coragem quando você precisar de coragem, mas você não vai ser derrotado. Irmãos, oh meu Deus, é forte isso daqui, gente, porque o exército estava todo ali, ó, armado até os dentes, tinha espada, tinha lança, tinha escudo, tinha não sei mais o que, e estava paralisado, mas Davi estava lá, não tinha nada, tinha um cajado de pastor. Quem foi que venceu? Sabe por quê? Não adianta a armadura se você não luta. Para que você quer uma espada? Para que você quer um escudo? Para que você quer toda a estrutura se você não tem coragem de entrar na batalha?
O povo estava ali todo armado, todo equipado, tudo bonitão, cheio dos conhecimentos, cheio das estratégias, cheio das coisas. Não, eu sou guerreiro. E na hora de lutar, ficou parado. Deus não está procurando gente com armadura, não. Deixa eu falar para vocês. Deus não está procurando gente que tem espada bonita, que tem escudo grande. Deus não está procurando gente que tem armadura legal, que está lá e tal, que tem conhecimento, whatever. Deus está procurando gente que está disposto. Só você observar. Enquanto eles estavam ali paralisados, eles começaram a criticar. O que você está fazendo aqui, Davi? Que não é lugar para ti, não. Eles começaram a murmurar. Vocês viram o tamanho do gigante? Meu Deus! Olha, ele está vindo desafiar a gente. Vamos sair correndo. Começaram a murmurar, começaram a ver problema, começaram a ver dificuldade, começaram a encontrar coisa para criticar. Toda vez que você encontra uma pessoa criticando, pode observar, não está servindo. São os que menos servem, são os que menos se dispõem. Eita, peraí. Mas Davi se disponibilizou, disse: Senhor, conta comigo, eis-me aqui. Pode vir o leão, pode vir o urso. Eu sozinho eu não consigo não, mas eu sei que o Senhor vai me dar a força que eu preciso. Pode vir o gigante que for, eu sei que eu não tenho uma estratégia, mas o Senhor vai me dar. Eu vou, conta comigo. Deus está procurando gente disposta. Porque Davi se disponibilizou para servir. Deus deu a Davi o privilégio de experimentar o sobrenatural. Davi não sabia, mas o leão e o urso não era para matar as ovelhas, era para fortalecer Davi. Deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que vem um inimigo na sua vida, não é para te destruir, é para te fortalecer. Se Deus permitiu que viesse o leão, Deus ia dar força para vencer o leão. Se Deus permitiu que viesse o urso, Deus ia dar coragem e ousadia para vencer o urso. Se Deus permitiu você passar por alguma coisa, Ele vai te dar o que você precisa para você vencer e sair mais forte. Às vezes, nós esquecemos disso. Mas eu quero lembrar você hoje, que quando você serve o Pai, nada é desperdiçado. Davi poderia ter pensado: rapaz, eu estou aqui sozinho. Ele estava lá escondido. Ninguém sabia das guerras que Davi estava enfrentando. Ninguém sabia que Davi tinha matado um leão. Ninguém sabia que Davi tinha enfrentado um urso. Ninguém precisa saber da sua guerra, não. Deus estava lá e Deus viu. Deus viu quando Davi se posicionou. Ele não precisou tocar a boca no trombone, não precisou subir lá no palanque e dizer: ei, olha, eu matei um urso, gente, tira foto comigo, olha aqui meu urso. Deus viu. Às vezes a gente está querendo a aprovação dos outros. Às vezes a gente está buscando a aprovação das pessoas, quando a nossa aprovação tem que vir do céu. Quando você serve o Pai, mesmo quando ninguém está vendo, nada do que você faz é desperdiçado diante do Senhor. Nada. Davi olhou para Saul. Saul deu a armadura dele todinha. Davi olhou para Saul e disse: Saul, olha, eu não consigo andar com isso. Aí o texto diz, versículo 39. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, no seu alforje de pastor e com a sua tiradeira na mão se aproximou do filisteu. Davi precisou fazer aqui 2 coisas. Tirar tudo. Então tirou tudo aquilo, toda aquela armadura. Davi precisou se despir da armadura. E em seguida, pegou seu cajado e parou no riacho. Irmãos, entre o preparo e o gigante tem um rio. Davi precisou se despir de toda e qualquer armadura que ele recebeu. E nós precisamos passar por esses 2 passos também. Nós precisamos nos despir de toda e qualquer armadura. Sabe o que é armadura? É aquilo que te paralisa. Davi disse: eu não consigo me mover com isso. Eu não estou acostumado com isso, eu não consigo andar.
A armadura é tudo aquilo que deixa você parado, tudo aquilo que parece que está te protegendo, mas na verdade está te paralisando, está te impedindo de se mover. Davi teve que tirar toda a armadura. E quando ele tirou a armadura, ele pegou o seu cajado, ele parou no rio. Lá em Apocalipse diz que existe um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus. Quando Davi parou no rio, ele recebeu ali estratégia para vencer o gigante Golias e mais 4. Porque ele pegou 5 pedrinhas. Agora me diga, onde já se viu um gigante cair com uma pedra? Era a estratégia sobrenatural. Porque Davi não abriu mão do seu cajado. A Bíblia diz que ele pegou o cajado e ele parou no rio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão do seu propósito. Mergulha no rio, para no rio, se encontra com Deus, se encontra com a palavra. Davi não abriu mão do seu chamado, ele não abandonou as suas armas de pastor. Era com o que ele tinha, as experiências que ele tinha, o testemunho que ele tinha, o treinamento que ele teve lá no secreto, onde ninguém viu. Foi com isso que ele venceu Golias. Não abra mão do seu chamado por causa do grito de Golias. Não abra mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos por causa da afronta do inimigo. Você escolhe qual é a voz que você vai ouvir. Pode ter um vale na sua frente, mas nesse vale tem carvalho. Tem Deus te lembrando quem você é. Pode ter um inimigo gritando do outro lado, mas não esquece que é o grito do falso leão. Basta o leão da tribo de Judá rugir e a terra estremece. Se posicione. Tenha coragem. Não abra mão daquilo que Deus colocou na sua vida. Você pode escolher ouvir a voz que te paralisa ou a voz que te manda prosseguir. Você pode escolher ouvir a voz de todo mundo que está dizendo não tem condições. Ou você pode ouvir a voz do Senhor dizendo vai, eu serei contigo. Para te guardar, para te livrar. Golias olhou para Davi com desprezo. Golias zombou de Davi. E quantas vezes o inimigo continua fazendo a mesma coisa, zombando, criticando, falando mal. Mas Davi não ouviu essas coisas. Davi se posicionou. Chegou a hora, irmãos, dos Davis dessa geração se posicionarem. Chegou a hora dos Davis se levantarem. É hora da gente se levantar essa geração que independente do vento, que independente das dificuldades, ela vai permanecer de pé porque tem raízes profundas. Continuar cheio de vida, mesmo nos dias mais difíceis. É hora de se levantar essa geração que quanto mais a guerra, mais cura libera. Quanto mais ferido, mais cura. Quanto mais guerra, mais perfume. Mais a presença, mais a vida de Deus. Essa geração hoje está doente. Essa geração hoje precisa de cura. E a cura vai brotar quando a gente se posicionar no lugar certo. Porque Deus quer usar você para ser o agente de cura. Deus quer usar você para ser o agente de transformação. Nós não podemos ser um exército paralisado. Nós não podemos ser um exército que não luta. É muito confortável dizer que eu sou guerreiro e ficar parado lá segurando a minha espada. Só que numa guerra todo mundo sabe. Ou você luta ou você morre. Fica parado que o inimigo vem e te mata. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para ficar paralisado. A gente precisa se mover. Nós não podemos ser um exército que não sai do lugar. É hora da gente se mover na direção do rio de Deus. Davi não tinha espada, Davi não tinha lança, Davi não tinha escudo, Davi não tinha capacete, Davi não tinha nada. O que Davi tinha era a palavra. Ele parou no rio, ele mergulhou no rio. O rio tem o sentido da palavra, é a simbologia da palavra.
Toda vez que você parar no rio, toda vez que você mergulhar no rio, Deus vai te dar estratégias para vencer gigantes. Toda vez que você parar nesse rio, Deus vai te dar estratégias para vencer batalhas. Quando você se move na direção do rio de Deus, quando você se move para servir o Pai, quando você se move para se disponibilizar e dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, eu vou. Eu não tenho força, mas o Senhor tem. Eu não tenho coragem, mas o Senhor tem. Toda vez que você se disponibiliza, Deus honra. Sabe como? Deus honra te dando forças, dando o que você precisa, derrubando os gigantes na sua frente. Não foi a pedrinha que derrubou o gigante, não, queridos. Foi a força do Senhor na vida de Davi. Não foi a pedra que derrubou o gigante, foi o posicionamento de Davi de dizer: eu já venci essas batalhas. Às vezes você esquece das batalhas que você já venceu. Olha para trás, vê quantas coisas Deus já fez na sua vida, vê quantos milagres Deus já fez na sua história. Quantos gigantes, quantos leões, quantos ursos você já destruiu. Olha para a sua história, olha para você. Veja quantas experiências sobrenaturais você já teve com Deus. Dizer: meu Deus, eu não sei de onde que saiu isso, eu não sei como isso aconteceu, mas Deus te abençoou para vencer. Por que você acha que esse gigante agora não pode cair? Por que agora o gigante grita e você fica com medo? Ah, gente, estou me tremendo aqui. Chegou a hora de nós nos posicionarmos. Chegou a hora. Talvez você se veja pequeno. Talvez você se veja desprezado. Davi era o pequenininho que estava lá, ó. Talvez você se veja como aquele que é rejeitado, que não é notado, o excluído da casa. Mas eu vim aqui hoje para te dizer: Deus tem coisas grandes na sua vida. Deus tem coisas grandes na sua vida. Não abra mão do seu cajado. Não abra mão do seu chamado. Pare de dar desculpas para Deus. Pare de dar desculpas para Deus e se abra para viver o sobrenatural. Se abra para ser revestido da força do Senhor, para receber as novas estratégias de Deus para a sua vida. Vão vir batalhas, sim, mas Deus vai te dar as estratégias para vencer. Pare de criticar. Seja um agente de transformação. Estava o exército lá todinho criticando. Davi não criticou, não. Davi se posicionou. Que esse mundo precisa não é de gente criticando, esse mundo precisa de gente posicionada. Pare de fugir do seu chamado, porque você está com medo do gigante. Todos aqueles ali foram chamados para uma guerra. E a Bíblia diz que eles fugiram. Deixa eu dizer uma coisa. Você foi chamado para uma guerra. Sabia disso? Você não foi chamado para ficar sentado assim, bem bonitinho igual você está, não. Você foi chamado para uma guerra. Pare de fugir. Meu Deus do céu, tem que acabar. Pare de dizer: eu não consigo. Pare de dizer: ah, não tem condições. Pare de valorizar esse gigante aí na tua frente. Se posicione.